Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e começando o vídeo de hoje aí desejando um excelente 2023 repleto de saúde, de paz, de amor, de carinho, de felicidade e de muito Vasco, né, pra gente aí nesse novo ciclo, nessa nova era que começa a partir de hoje. E cara, o vídeo de hoje já começa com excelentes novidades, excelentes notícias aí para a torcida vascaína, né? Já queria primeiramente convidar você que está chegando por aqui pela primeira vez para você se juntar à nossa família aqui de quase 500 mil, de quase 500 mil vascaínos aqui no canal, né? Nós somos o maior canal de notícias do Vasco espalhado aí pelo Brasil inteiro. Então você que quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, já corre ali embaixo, clica naquele botão vermelho bem grande escrito inscreva-se, se inscreve aqui no canal e mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações que fica logo ao lado daquele botão vermelho que está ali embaixo para você sempre receber aquele aviso, né, aquela notificação assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. E não esqueça também de seguir as nossas redes sociais. Ontem à noite a gente em primeira mão trouxe para vocês a contratação do lateral direito Punta Rodrigues, jogador da seleção uruguaia, lá no nosso Instagram. Então quem não está seguindo está perdendo também. No TikTok, tem o grupo do Telegram, tem nosso Twitter, né? Tudo a gente faz aí sempre com total dedicação para o torcedor ficar por dentro de todas as notícias. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje para você clicar e seguir, mas é muito fácil de procurar, é Mário Coelho Vasco. Qualquer rede social você vai achar com muita tranquilidade, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aí sobre essa Sele Vasco, né, que começa a se montar a partir de agora, né, um time completamente diferente do que a gente viu aí nos últimos 20 anos, né, um time aí que eu acho que vai gastar no mínimo 100 milhões de reais só agora, nesse início de temporada, comprando jogador, trazendo jogador da Europa, trazendo jogador de seleção que acabou de disputar a Copa do Mundo. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa montagem, sobre a expectativa para esse início de semana, né, que começa aí a partir de amanhã. O Vasco deve anunciar pelo menos aí até o início do Campeonato Carioca mais 5 contratações. Então vou falar um pouco sobre tudo isso. Queria convidar todos vocês a assistirem o vídeo até o final, não esquecerem de deixar aquele joinha, né, de deixar aquele like, que é super importante para que o YouTube recomende esse vídeo para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho. Então corre ali, dá aquela moral, deixa o like aí para começar o ano com o pé direito. E como eu falei no comecinho, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado com todas as notícias, tem vídeo de manhã, tem vídeo de tarde, tem vídeo de noite, sempre que alguma coisa urgente acontece, a gente entra ao vivo, vamos fazer aí recepção de jogador no aeroporto. Então você tem aí total cobertura aqui no canal, corre lá embaixo, clica no botão vermelho, já se inscreve por aqui e ativa o sino das notificações, beleza? Então bora começar o vídeo aí falando, né, sobre esse novo Vasco. Cara, eu como vascaíno, eu como um cara que já tem 38 anos, acompanho o Vasco, ó, há muito tempo. Sou vascaíno desde que eu nasci. Meu pai me fez esse vascaíno que eu sou hoje em dia, né? Frequentei São Januário a vida inteira. Em 97, né, o título brasileiro do Vasco, fui a todos os jogos em São Januário. Enfim, cara, eu tô muito otimista, eu tô com uma expectativa muito alta, né, para esse recomeço que a gente vai ter a partir de agora, de um clube que sempre foi vitorioso, que sempre foi protagonista, mas que infelizmente, por pessoas mais intencionadas, né, o Vasco teve muitos presidentes ali, cara, que só fizeram cagada, com Eurico Miranda, Jorge Salgado, Alexandre Campelo e outros candidatos também, né, que quiseram atrapalhar muito, sempre querendo tumultuar. E infelizmente o Vasco chegou ao ponto que chegou, né, no fundo do poço, e acabou tendo que ser vendido, tá? Eu no começo, eu não era muito a favor da venda, pela questão, né, de saber que o vascaíno queria ter o Vasco pra gente, mas chegou um ponto que a gente teve que entender que é o futuro. Infelizmente, é essa forma que o Vasco teve que fazer para poder evoluir, para poder voltar a ser protagonista. E o que a gente está vendo agora é um clube completamente diferente do que a gente via há um ano atrás. Era um clube endividado, era um clube que estava atrasando salários há mais de 6 meses, era um clube que só contratava jogador que não prestava para outros clubes, ou que eram jogadores ali que estavam em final de contrato, que já eram jogadores ali prestes a se aposentar, jogadores com problemas físicos. E o que está acontecendo hoje? O contrário, o Vasco está indo em clubes e tirando jogadores desses clubes, jogadores titulares,
do Corinthians, jogador titular do São Paulo, jogador titular da Europa, jogador titular de Copa do Mundo, que está aí se encerrando agora, né, nesse final de 2022, e ainda tem torcedor vascaíno que tem dúvidas ali, né, sobre a 777, né, tem torcedor vascaíno que está criticando. Eu sinceramente não consigo entender, eu não consigo aí imaginar os motivos, mas respeito, tá? Respeito, espero que essas pessoas em certo momento possam entender, né? E, cara, e jogar a toalha e falar, pô, realmente o trabalho tá sendo bem feito. Realmente, as pessoas que hoje comandam o futebol do Vasco são pessoas capazes, são pessoas ali dispostas a colocar o Vasco brigando por grandes conquistas. E mesmo que algumas dessas contratações venham a não dar certo, cara, futebol é assim, não é uma matemática exata. Futebol é baseado ali em treinamento, é baseado em formação tática, é baseado ali em números, né, estatísticas. E o Vasco está fazendo o papel dele, está trazendo jogadores saudáveis, jogadores que vêm de excelentes temporadas e jogadores caros. Como eu falei no começo do vídeo, o Vasco vai gastar mais ou menos ali mais de 100 milhões de reais só para a montagem inicial aí desse time, em cerca de 8 a 10 contratações. Enfim, o Vasco até agora já anunciou 4 reforços, né, de forma oficial para a temporada: Pedro Raul, De Luca, Lucas Piton e também o zagueiro Léo, que chegou do São Paulo, né? Só esses 4 aí o Vasco gastou quase 50 milhões de reais. E além desses 4 aí que a gente acabou de falar, tem, cara, um monte de jogador já acertado. O goleiro Ivan, do Corinthians, já tá no Rio de Janeiro, já tá até seguindo a gente no Instagram, né? Então, obviamente, tem já essa questão de já estar ali acompanhando o noticiário do Vasco, deve chegar ao Rio de Janeiro no começo dessa semana para poder fazer exames médicos e ser apresentado aí de forma oficial. Além do goleiro Ivan, tem também o zagueiro Robson Bambu, jogador que está chegando por empréstimo lá do Nice da França, mas com passe fixado, então o Vasco podendo adquirir o Robson Bambu em definitivo, é um jogador de 25 anos com números excepcionais. Eu vi algumas pessoas criticando, pô, esse cara não presta. Irmão, você que está criticando, primeira dica que eu vou dar: olha o número, olha os números do jogador, número de partidas jogadas, número de jogos como titular, número ali de roubadas de bola. Então eu acho que tem muita gente que critica sem saber, entendeu? Então acho que é importante dar uma olhada, dar uma observada antes de sair tacando pedra. Então o Robson deve ser esse próximo aí após o Ivan ser apresentado. Inclusive o Robson já fez exames médicos, já está no Rio de Janeiro e já deve começar a treinar a partir de amanhã, né, segunda-feira. E tem também o Luca Orediano, né, atacante, jogador argentino, né, um craque lá do Vélez Sarsfield, de camisa 10, que levou o Vélez a uma semifinal de Libertadores. O Vasco está gastando aí 20 milhões de reais para comprar 60% do passe do jogador e mais 10 milhões de reais daqui a um ano para comprar mais 25% do passe aí do Luca Orediano, que chega para ser o nosso ponta direito. Ele é canhoto, mas joga pela ponta direita. Eu vou falar para vocês, esse cara vai dar muita, mas muita assistência pro Pedro Raul agora na temporada de 2023. E não para por aí, né? Ontem à noite tivemos a informação que o Vasco está trazendo 2 jogadores de seleção uruguaia. Um que jogou Copa do Mundo, que é o lateral direito, né, o Púmito Rodrigues, uma contratação de peso, uma contratação de impacto. É uma das posições hoje no futebol mundial mais carentes, mais escassas. Tanto é que eu arrisco a dizer que esse cara que está chegando para jogar no Vasco seria hoje titular de seleção brasileira. O Brasil não tem um lateral direito à altura desse cara que o Vasco está contratando. É um baita jogador, um jogador ali que o Vasco está tirando do maior clube do Uruguai, que é o Nacional, né, um jogador que vem para ficar pelo menos 3 temporadas aí vestindo a camisa vascaína. Inclusive troquei algumas mensagens com ele, próprio jogador, ontem à noite pelo Instagram. Ele já tá me seguindo por lá, né? Dei as boas-vindas, dei ali, né, algumas dicas para ele, né, sobre Rio de Janeiro, sobre o Vasco. Tá muito contente aí de fechar com o nosso clube, vai chegar aqui no Rio no dia 2 de janeiro. A gente vai estar lá no aeroporto para receber ele, fazer uma exclusiva, trocar uma ideia. E além do Púmito Rodrigues, lateral direito, tem mais um craque lá do Nacional que o Vasco tá praticamente fechado, né? A negociação avançou muito nesses últimos dias, justamente pelo Vasco tá tirando 2 jogadores de lá, que é o Franco Fagundes, camisa 10, jogador também de seleção uruguaia, não é titular, mas um jogador já com passagens por seleção uruguaia. O Vasco deve estar gastando uma bagatela de 30 milhões de reais para trazer esse camisa 10, né, para jogar ali junto com o Orediano, para jogar ali junto enfim, com os jogadores que o Vasco tá montando nesse elenco. Cara, eu tô muito motivado, tô muito motivado aí para ver esse início de temporada, para ver esse Vasco que tá vindo forte, e digo mais, para ver a molecada da base subindo pro profissional. A gente tem muitos jogadores de qualidade aí no sub-17, no sub-20, alguns que já treinam como profissional, como é o caso do lateral direito Paulinho. Tem ali o Ryan, que vai agora jogar a Copa São Paulo, a gente vai falar sobre isso já também. Figueiredo, tem o Marlon Gomes, tem o
o Egnaldo. Então essa molecada da base agora ela não vai precisar ser ali a solução. Eles vão estar ali para poder dar apoio, para poder ajudar, e com certeza muitos desses vão virar estrelas, vão virar ali os principais jogadores do Vasco. Por quê? Porque o Vasco vai ter um bom time, vai ter um time à altura dessa molecada que vai estar subindo. Então, muito contente, provavelmente ainda hoje a gente terá mais novidades aí sobre a situação do Franco Fagundes e também sobre o Púlpito Rodrigues em relação aos outros jogadores, ao Ivan, ao Orediano e ao Robson Bambu. Talvez alguma coisa também a gente possa trazer no vídeo de hoje à tarde. E aí fica faltando uma posição ou duas posições para o Vasco contratar antes do Carioca. Um volante, o nome do Jair, o nome do Hércules, o nome do Leonaldo, o nome ali daquele outro atleta também estão sendo muito especulados, e o nome de mais um atacante pelo lado de campo, que não é prioridade, mas pode pintar caso uma oportunidade bacana de mercado venha aparecer. E agora falar um pouquinho sobre Copa São Paulo, né? Lembrar vocês que agora amanhã o Vasco estreia na Copinha, o Vasco é muito forte, está entre os 4 favoritos, Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, aí são os principais times da competição. Molecada tá voando, acabou de ser campeão do torneio de Xerém, ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo, ganhou de um time da Argentina. E você que quiser, apostar no Vasco, na Copinha, corre lá na 1xBet, que é uma parceira do canal. Estão com promoções exclusivas, vai ter prêmio no final de janeiro, vai ter Pix de R$7.000, Pix de R$5.000, então quem quiser corre lá, faz lá o seu cadastro, e além de tudo isso, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito se você se cadastrar por lá também, beleza? Então corre lá, o primeiro comentário fixado, 1xBet, código promocional Mário Vasco, dá essa moral, corre lá para poder aproveitar, e hoje à tarde a gente volta aí com mais um vídeo para vocês. Tamo junto, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco, valeu!